Nossas crianças têm direito a expressar seus sentimentos. Nossas crianças têm direito à alegria e à felicidade. Nossos meninos e meninas têm direito a expressar tristeza e frustração. Procuramos ensinar meninos e meninas como expressar e lidar com sentimentos e impulsos. Procuramos sempre enfrentar as reações emocionais das crianças com carinho e compreensão. Procuramos sempre entender as reações das crianças e buscar orientação para enfrentar situações de conflito. O bem-estar físico e psicológico das crianças é um dos nossos objetivos principais. Ajudamos as crianças a desenvolver sua autonomia. Sempre conversamos com as crianças sobre suas experiências em casa e em seu bairro. Nossas crianças podem, sempre que querem, procurar e ficar perto de seus irmãozinhos que também estão na creche. Nossas crianças expressam seus sentimentos através de brincadeiras, desenhos e dramatizações. Aqui é um trecho que está nesse material aqui do Ministério da Educação, critérios para um atendimento em creches e em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças. O que eu quero dizer é que cada criança ela é única, né? Cada criança, ela possui o seu próprio ritmo, como eu já falei anteriormente para vocês. E esse ritmo se refere ao seu ritmo de desenvolvimento emocional, porque aqui nós estamos falando sobre desenvolvimento afetivo. Então, reconhecer e respeitar essas diferenças é essencial para criarmos um ambiente acolhedor e seguro para essas crianças. Então, incentivamos a construção de vínculos afetivos saudáveis, onde as crianças se sintam à vontade para compartilhar suas emoções sem medo de julgamento. Além disso, nós podemos promover atividades que vão encorajar a empatia e a cooperação entre as crianças, que vai ajudar a compreender e a que eles compreendam e respeitem os sentimentos uns dos outros, né? Seja através de histórias, como eu já falei, de músicas, né, de diversas outras atividades, as crianças vão conseguindo aprender e a identificar e também a nomear suas emoções, o que pode desenvolver, assim, habilidades importantes para a vida. Então, acreditamos que ao proporcionar um espaço onde as crianças podem ser elas mesmas, nós estamos contribuindo para o fortalecimento da sua autoestima e da sua confiança. No final, nosso objetivo é formar indivíduos emocionalmente equilibrados e capazes de enfrentar os desafios do mundo com resiliência e sensibilidade. Porque muitas crianças que não têm esse desenvolvimento afetivo respeitado, ou que não é visto essa etapa com tanta sensibilidade, vão se tornar adultos completamente instáveis emocionais, inseguros, né? É, e tudo isso poderia ter sido solidificado e desenvolvido lá na primeira infância, né? Quando a criança ainda está inserida na educação infantil. Os 3 primeiros anos das crianças, de bebês e de crianças, é extremamente importante para a edificação, a solidificação e o desenvolvimento das principais bases que vai formar essa criança futuramente, né? É quando a gente vai formar as principais bases cognitivas, sociais, né, afetivas, tudo isso é construído lá na educação infantil, né? Então, por isso que é uma etapa extremamente delicada e importante, tá bom? Pode passar, Dani. E aí, em se tratando da educação infantil, a relação da professora, da auxiliar, da cuidadora, do apoio com o grupo de crianças e com cada um em particular deve ser constante, né? É porque através disso se dá
o tempo todo na sala de aula, no pátio ou nos passeios que é feito, é, que será em função dessa proximidade afetiva que se dá à interação com os objetos, com a construção de um conhecimento altamente envolvente que nós vamos proporcionar a essas crianças. Então, essa relação é um fio condutor, é um suporte afetivo de conhecimento que, nesse caso, o educador ele deve serve de continente para a criança. Poderíamos dizer, então, que esse continente é o espaço onde podemos depositar nossas pequenas construções e onde elas tomam um sentido, um peso e um respeito, né? Onde elas são acolhidas, onde elas são valorizadas, tal qual um útero acolhe um embrião. Eu costumo fazer essa analogia. Então, a escola, por ser o primeiro agente socializador fora do círculo familiar da criança, vai se tornar base de aprendizagem, se oferecer todas as condições necessárias para que ela se sinta segura e protegida. Portanto, não nos restam dúvidas, né, de que se torna imprescindível a presença de um educador que tenha consciência de sua importância, não apenas como um mero reprodutor da realidade vigente, mas também como um agente transformador com uma visão sociocrítica da realidade. Então, a criança, ao entrar na escola pela primeira vez, ela precisa ser muito bem recebida, ela precisa ser muito bem acolhida, porque nessa ocasião se dá um rompimento da sua vida familiar, né? É quando acontece esse rompimento para iniciar uma nova experiência. E esta deverá ser agradável, ela deve ser da melhor forma possível para que haja uma adaptação tranquila dessas crianças. Então, o afeto do professor, a sua sensibilidade e a maneira de se comunicar vão influenciar o modo de agir dessas crianças. Se o professor se expressa de forma agradável ou de forma dura, vai criar mais motivação na criança do que um ambiente neutro. Então, toda e qualquer expressão ela deve ser moderada, nem amigável demais, nem exageradamente dura. O afeto ele se refere a atitudes e a sentimentos expressados no presente ambiente. Então, sua maneira de ser, de atuar e de falar como profissional, trabalhando com crianças que estão ali adentrando É pago. no ambiente escolar, ela vai ser O muito aprendizado eu ganho. significativa. Tem alguém com o microfone ligado. Eu acho que é Lucilene. Então, a maneira como o profissional ele vai se posicionar vai ser muito significativa. Porque esse profissional ele pode ser frio, distante, desinteressado, mas ele também pode ser alegre, ele tem que ser amável, ele tem que se interessar de forma pessoal e individual por suas crianças. A sala pode ser fria, sem nenhuma decoração, mas pode ter diversas coisas diversos elementos que vão chamar a atenção das crianças e principalmente as suas produções. Então, isso tudo vai afetar os sentimentos e a atitude das crianças, né? Como tem aqui uma sala decorada com quadros, plantas e trabalhos artísticos, cria um ambiente acolhedor que afeta positivamente os sentimentos das crianças, né? Então, nós precisamos proporcionar um ambiente repleto de sentimentos pessoal e individual, mas também um ambiente escolar atraente, né? Acolhedor, onde essas crianças vão se sentir acolhidas. Pode passar. E aí, qual é o real papel
do profissional que atua especificamente na educação infantil. Quando as crianças elas vão para a creche e se veem fora de casa, longe da família, elas se sentem inseguras e desprotegidas, como eu já falei para vocês. Então, nesse momento, se abre um caminho para o início de um relacionamento afetivo forte que poderá ser estabelecido com o professor. Então, a figura mais próxima que a criança vai ter posteriormente, né, dependendo de como eu vou conduzir esse momento de acolhida dessas crianças, é a figura mais próxima de alguém que vai lhe gerar segurança, que vai lhe gerar afeto, vai ser a figura do professor. Então, os comportamentos de acolhimento, de tolerância, de envolvimento, de valorização e proteção dessa criança nesse ambiente vai transmitir tranquilidade e segurança. Então, todas essas ações, elas são demonstradas por meio do tom da voz, do contato físico, da proximidade do olhar, né? Um admirável recurso que é tão óbvio, humano, que é tão necessário, que é o olhar, né? Quantos sentimentos a gente não transmite através do olhar? Então, segundo Bowlby, ele diz que as crianças refletem aquilo que experimentam enquanto bebês. Olha só a nossa responsabilidade. Então, se vivenciarem desde cedo a confiança e a empatia, essas crianças serão crianças que saberão interagir com segurança e com habilidade na idade pré-escolar. Então, se as primeiras experiências afetivas não forem bem-sucedidas, mais tarde essas crianças vão encontrar problemas nas suas interações, no seu desenvolvimento. Então, é evidente que o vínculo entre a criança e o adulto de referência vai trazer a ela uma segurança e uma confiança que é tão necessária para a credibilidade em pessoas adultas, em outras pessoas adultas. Então, os bebês, quando percebem quando suas necessidades são prontamente atendidas e acabam desenvolvendo um modelo interno a respeito da disponibilidade e da receptividade dos adultos no seu dia a dia. Então, é imprescindível que o estabelecimento de vínculo entre o professor e a criança aconteça de forma mútua, de forma respeitosa, né? De forma que o professor, que o cuidador, que o auxiliar, ele realmente respeite a individualidade dessa criança, né? E aqui a gente não fala nem só de crianças atípicas, porque crianças atípicas elas têm necessidades específicas para cada deficiência, né? Mas as crianças típicas também têm suas necessidades e também têm suas individualidades que precisam e merecem ser respeitadas. Então, esse também é um papel importantíssimo do profissional na educação infantil, tá? Pode passar. E aí, o afeto, como foi um dos últimos aspectos que a gente viu até aqui, é o principal ingrediente para que o vínculo ele seja instituído entre professor e criança, entre adulto e criança. Uma ação, nesse caso, com afeto, vai dar motivos para que essa criança responda por meio de outra ação também afetuosa. Entendem? Ou seja, a resposta positiva ou negativa vai depender das sensações anteriores. Se eu proporciono uma sensação positiva a essa criança vai me responder positivamente, da mesma forma que eu posso também lhe causar sensações negativas, e aí ela vai me responder de forma negativa também. Então, a teoria de apego de Bowlby, ele enfatiza a importância dos vínculos emocionais na formação do desenvolvimento social e emocional das crianças. Então, esses vínculos, eles são a base
para a exploração segura do ambiente e para o estabelecimento de relações saudáveis ao longo da vida. Então, o que é que a gente precisa fazer? É incentivar a autonomia dessas crianças, porque incentivar essa autonomia é fundamental para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. O profissional, ele deve apoiar a criança a realizar tarefas por si mesma, promovendo sempre uma autoconfiança e uma independência. Então, criar um ambiente acolhedor e seguro onde as crianças possam explorar, brincar e aprender é crucial nesse momento. Espaços organizados, materiais acessíveis e atividades bem planejadas e bem estruturadas vão contribuir para um desenvolvimento integral e integrado. A comunicação aberta que a gente vai ter de forma contínua com as famílias vai fornecer um processo educativo mais rico, mais estruturado. Então, compartilhar informações sobre o desenvolvimento e o bem-estar da criança vai promover uma parceria muito positiva, como eu já falei para vocês lá no início, entre a família e a escola. O brincar, é uma das principais atividades da educação infantil, que deve estar interligada com todas as nossas ações. Então, por meio do brincar, as crianças, elas expressam suas emoções, elas testam seus limites e adquirem novas habilidades. Então, é essencial que o profissional, ele valorize e incentive essas experiências lúdicas. Ao final, o profissional na educação infantil, ele desempenha um papel de grande relevância e tão importante na formação de uma base sólida para o desenvolvimento das crianças, que vai promover e gerar um ambiente seguro, que vai gerar um ambiente estimulante, que vai favorecer o aprendizado e a construção de vínculos significativos. Então, nós que atuamos na educação infantil, seja em qual faixa etária for, nós precisamos entender sobre desenvolvimento infantil. Não temos como lidar com diversas situações que vão nos surpreender no dia a dia, se não entendermos sobre o desenvolvimento, sobre cada fase. O que é que cada criança está apta ali a aprender e a desenvolver em determinada faixa etária? O que é que eu consigo desenvolver e estimular essa criança através de um desenvolvimento de afetivo significativo? Então, vocês viram aqui que nós vimos aqui desenvolvimento cognitivo, afetivo, que mais? Cognitivo. Nós vimos como é que se estrutura a questão da linguagem, a aquisição da linguagem no processo cognitivo. Nós vimos aqui também o desenvolvimento social, como é que as crianças interagem, né? Como é que a gente pode proporcionar momentos significativos e como é que a gente pode ter uma sensibilidade para todas essas questões. Então, não temos como atuar na educação infantil sem entender todos esses aspectos, sem entender todas essas etapas que as crianças, óbvio, não vão passar da mesma forma, porque cada criança é única, né? Muitas vezes ela passa de forma diferente de outras crianças. Mas aqui são conceitos, são habilidades que são esperadas para essa faixa etária, né? Para cada faixa etária. Então, por isso que é tão importante entendermos todos esses aspectos enquanto profissional que já atua na educação infantil e enquanto profissional que deseja atuar na educação infantil, tá? Todos tenhamos essa sensibilidade e, e isso que vocês estão conseguindo através de um curso, né? Se especializar, se capacitar é fundamental para atuar com crianças. Estar sempre em busca de compreender como essas crianças se desenvolvem vai fazer com que eu me torne um profissional
não só de referência naquilo que eu faço, mas um profissional que entende, que respeita as crianças, que respeita a primeira infância, certo? Então, eu preciso ter essa responsabilidade enquanto profissional, tá? Pode passar. E aí, depois de conhecer as principais características acerca do desenvolvimento das crianças, nós devemos ficar atento a alguns comportamentos infantis que refletem os principais sinais de alerta na fase que vai de 0 a 3 anos e 11 meses. Se a criança apresenta dificuldade em acordar, mesmo na presença de sons variados, se a criança demonstra agitação e sono interrompido, se a criança segura ou protege as orelhas com frequência, se ela aumenta, sempre que pode, o volume dos objetos, como TV, rádio, para que ela consiga escutar. Se a criança ela demonstra dificuldade na percepção de sons fortes, como, por exemplo, uma buzina, ou se ela coloca objetos muito próximos aos olhos, se ela apresenta olhos irritados, vermelhos, com secreção ou lacrimejantes, se há suspeita de estrabismo, se ela reclama de dores de cabeça com frequência, se ela aperta os olhos ou franze a testa, ou focaliza, ou tenta focalizar algo que lhe interessa, se ela cai seguidamente, demonstrando constante falta de equilíbrio, se ela apresenta alguma parte do seu corpo imóvel, né, que ela tem dificuldade em mover essa parte do corpo, se ela se ela produz muita secreção nas orelhas, se ela manifesta falta de atenção ao que lhe é ofertado ou algo que há ali na sala de referência, se ela corresponde com dificuldade ou não corresponde aos sorrisos, se ela mostra dificuldade em manter contato visual com as pessoas, se ela sente muita dificuldade ao tentar pegar os objetos, se a criança demonstra atraso no surgimento da linguagem, ou se ela apresenta dificuldade na interação com as demais crianças ou se isola, se você perceber um ou mais desses sinais, as providências devem ser tomadas, né? De que forma? Repassando o caso à coordenação da escola, à direção, para que sejam feitos os encaminhamentos necessários, tá? Então, entender esse processo de desenvolvimento das crianças não é uma tarefa fácil. Por isso que exige muita dedicação, muito estudo, muito comprometimento com o que você está fazendo. Por isso que é necessário sempre esse estudo, esse interesse e a disposição para que cada vez mais sempre estejamos buscando melhorar as nossas práticas pedagógicas e o ambiente em que as crianças estão inseridas. Então, a observação atenta e a escuta ativa são ferramentas fundamentais para identificar e atender às necessidades específicas de cada criança. É o que vai garantir o bem-estar e o desenvolvimento pleno dessas crianças. Além disso, a colaboração com as famílias é essencial para criar um ambiente de apoio, um ambiente de confiança, onde todos os envolvidos ali vão trabalhar juntos em prol do desenvolvimento saudável dessas crianças. A educação infantil, ela não só contribui para o crescimento cognitivo, mas também para o desenvolvimento emocional e social, que vai formar essas bases para a vida futura. Então, por isso que é imprescindível que os profissionais de educação estejam preparados e empenhados cada vez mais em proporcionar experiências ricas, seguras
e estimulantes que vão respeitar e valorizar a individualidade de cada criança, tá certo? É, pessoal, eu falei muito, eu falo muito, né? E agora eu gostaria de, para que nós possamos finalizar esse momento, eu gostaria de ouvi-los. E aí, nesse momento, vocês vão me dizer, vai colocar aqui, expor, seja através da fala, vocês podem abrir o microfone, as câmeras de vocês, tá? Quem se sentir à vontade. Ou pode escrever no chat alguma dúvida, ou principalmente o que foi que vocês. Eu quero que vocês descrevam aqui pelo menos uma coisa que vocês tenham conseguido assimilar na aula de hoje. O que foi que quais conhecimentos emergiram ou o que você viu que é de fundamental importância para a etapa da educação infantil e que você conseguiu visualizar nessa aula aqui de hoje? E aí, nesse momento, eu gostaria de escutá-los. Pessoal, a coordenação colocou o link da frequência no chat já faz um tempo, tá? Não esqueçam de assinar, todos devem assinar a frequência, tá bom? E aí, o que é que vocês me dizem com relação a tudo isso que a gente conversou e vivenciou aqui? Pessoal, vocês estão me escutando? Me escutam bem? Sim, Perfeito. tá ouvindo? Sim, tô ouvindo, pode falar. Não, assim, nós como os educadores, né? Assim, eu não atuo na área ainda, só que como eu falei, que eu tenho um serviço voluntário com crianças da igreja, entendeu? E assim, o motivo de eu estar fazendo, da me atualizando nesse curso, é para mim voltar, tipo, atuar na minha área de pedagogia, porque eu gosto muito de trabalhar com crianças. E como foi falado aqui, nós como os professores, educadores, entendeu? A gente temos que ter esse maior cuidado na questão da linguagem e da forma que a gente vai tratar as crianças, entendeu? Tipo, na forma de falar corretamente, entendeu? Como falou na questão do adaptar desde a creche, entendeu? Eu gostei, porque, tipo assim, eu não estou atuando na área da pedagogia, só que, tipo, onde esse serviço voluntário a gente trabalha com criança do berçário até o maternal, que é a área que eu gosto, que eu me identifico, entendeu? Isso é muito importante, que a gente, como os educadores, temos que ter esse cuidado muito importante para que as crianças, porque assim, querendo ou não, as crianças elas se espelham nos pais, mas nós somos um grande espelho para elas. Com certeza. Só foi isso que eu entendi. Perfeito, Luzineide. Perfeito. Muito obrigado, viu? É, Nada. só concluindo bem o que a colega falou, que ela falou na questão da adaptação para as crianças conversarem, né? Como, por exemplo, as cores também, os brinquedos. Quando a gente pergunta que cor é essa, às vezes ela tem dificuldade de dizer que é vermelho ou laranja, dependendo da cor que a gente mostra. Ele, tipo, olha lá para a cor e olha para a gente, para ver se a gente diz que cor é aquela, para eles dizerem atrás. Isso. É, quando a gente pergunta o nome deles também, às vezes eles têm dificuldade de falar, e a gente tem que dizer na frente o nome, que seja Gabriel, Miguel, para eles dizerem atrás. É, outra coisa também é na questão dos desenhos também, que a gente faz ou coloca na TV para assistir, pergunta, que pode ser da galinha pintadinha, pode ser do aquele palhaço patati patatá, pergunta
tem deles que já conhece pelo desenho, né? Mas não sabe dizer o nome. Mas é isso. Mas eu me identifico muito com criança, por isso que eu trabalho na área, gosto, porque eu me identifico e acho bom também. É como eu digo, que se criança não crescesse, porque eles são bem fofinhos, eu gosto. Já Sim, tá, deixa eu ver, já tá com uns 4 meses que eu trabalho na minha área, já é bom. muito bem, Marlene. E esse é um importante passo, como eu falei para vocês, de vocês estarem buscando se atualizar e se aperfeiçoar, né, com É relação verdade. às melhores práticas, às principais práticas que a gente pode estar se aperfeiçoando para atuar, né, em nossa área. Eu vou ler É, aqui. e eles também têm aula de esporte. Sério? Tem, Ah, já é educação é, infantil. eles têm cara, tem capoeira, tem karatê, só não tem futebol, mas karatê, capoeira e dança, eles têm. Eles amam, né? Ah, demais. Muito E bem. os que não gostam de participar ficam assistindo. Sim, É bom, isso é muito. Para eles é uma diversão. sim, eu imagino. Muito obrigada, viu, Marlene, Por pela sua fala. nada, por nada. E Eu que, Marlene agra- eu que agradeço. ainda colocou aqui no chat, a aula de hoje foi muito maravilhosa. A parte que eu mais gostei foi a parte das chupetas das crianças na creche. Gabi colocou, a inteligência se desenvolve através das experiências vividas e do ambiente em que estão inseridos. Sheiliane, o conhecimento hoje foi muito proveitoso e aprendi muito. O que me chamou mais a atenção foi a importância, o acolhimento e afeto que temos que ser carinhosos e respeitar o tempo deles. Lucilene, a aula de hoje é a parte de dar sempre o tempo das crianças se desapegarem mais de seus pertences emocionais. Marleide, o que mais me chamou a atenção foi a questão do acolhimento das crianças ao chegarem na creche, essa parte de conversarem com as famílias para saber seu comportamento em casa é muito importante. E Lucilene, eu, como disse, aprendo a cada dia e amo crianças, não porque estou na área da educação, mas sim desde sempre. E Luzineide, a aula foi ótima mesmo. Muito bem. Muito obrigado, meninas. Quem puder, quem quiser ligar a câmera, tá? Para que eu veja vocês. Algumas eu já consegui ver aqui. É, mas eu espero de coração que a aula tenha sido importante, que tenha contribuído de forma significativa, tá? Para vocês. Que vocês possam estar sempre se aperfeiçoando cada vez mais, buscando sempre se capacitar na área de atuação de vocês é muito importante, porque nós lidamos com a etapa mais importante da educação básica, que é a educação infantil. Então, como eu costumo falar, não dá para trabalharmos como profissionais de educação infantil com amadorismo, com achismo. Nós temos que estar em constante aprendizado. E cada dia que a gente aprende, a gente percebe que temos mais ainda a aprender, né? Deixa eu ver só aqui o que as outras estão dizendo. Keliane, a importância que os educadores têm em sua função na forma de adaptação, socialização de cada criança em seus aprendizados. Foi muito bom a aula de hoje. Parabéns. Como já falei, amo o meu trabalho, amo as crianças. Luana, elas têm um carinho pela gente, é muito bom. Então, pessoal, Danilo, passa aí os slides, por favor. Aqui estão as referências, tá? E o próximo é para agradecer a vocês pela participação, pela contribuição. Foi maravilhoso estar aqui com vocês essa noite. Eu espero que tenha sido também muito proveitoso para vocês. Danilo, pode passar para a última. Eu espero que tenha sido muito proveitoso também para vocês, tá? A gente vai se encontrar novamente como eu falei, esse módulo ele é dividido em duas aulas. Essa é a primeira aula do módulo 4 e nós vamos ter uma segunda aula semana que vem, abordando outros aspectos, outras temáticas que também são muito importantes nesse processo de desenvolvimento da aprendizagem na educação infantil, tá?
Deixa eu ver só o que a coordenação está dizendo aqui. Não esqueçam de preencher a frequência, tá bom? Quem ainda não preencheu, por favor, preencher. Agradeço imensamente a participação de todos vocês. Desejo uma excelente noite, A um minha eu excelente preenchi já. descanso. Oi, Marlene. Eu disse assim, a minha eu já preenchi já. Sim, perfeito. E Que na aí, verdade, quando a gente clica lá, é só editar a data de hoje. certo. A dica aí, só para editar, tá bom? Uhum. Então, boa noite, tenham uma excelente noite, um excelente descanso. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra novamente semana que vem. Um beijo a todos vocês.